Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como disse, irmãos, eu particularmente estou muito feliz porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui Ele tem demonstrado a sua bondade para conosco, suas misericórdias que renova-se a cada dia, e a causa pela qual nós não somos consumidos. De dia em dia, de manhã em manhã, essas misericórdias é proporcional a nós, nos dando a oportunidade de se arrepender, de buscá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. E é por isso que estamos aqui, porque Ele nos amou primeiro. Louvado seja Deus por isso. Abra suas Bíblias em Juízes. Juízes. Capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6. Juízes é depois de Josué. Os primeiros 5 livros da Bíblia, Josué, Juízes. O tema dessa mensagem, nunca pregada aqui, é: vai nesta tua força. Vai nesta tua força. Juízes, capítulo de número 6, versículo 11. Vamos ler a partir do versículo 11. Está escrito assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bisrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas, como se fosse um só homem. E ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que está tu, Senhor. Dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos. Só um instante, aqui, asmos de efa, de farinha e carne, pôs-lhe um cesto e o caldo em uma panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-os sobre esta penha, e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e os consumiu, a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Até aí. Grande Deus de Israel, mais uma vez oremos a Ti, te pedindo misericórdia, te pedindo graça, para, meu Deus, entender tudo que lemos, Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, de modo
que o Senhor traga a real iluminação e interpretação desse texto, de forma que todos nós sejamos edificados, o reino do Senhor avance e nós sejamos conformados à imagem do Teu Filho amado, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar louvando a Deus. Glória a Deus. Irmãos, Gideão, vamos aprender um pouco aqui com Gideão, homem valente, Gideão, homem corajoso, homem que não baixou a sua guarda, mesmo no momento de aflição, o qual estava vivendo, mesmo no momento de angústia, mesmo no momento de dificuldade. Iremos aprender com um verdadeiro guerreiro de Deus, com um verdadeiro soldado, com um homem valente. A própria Bíblia diz que Deus chama ele de valente e de corajoso. Iremos aprender aqui com esse homem como se comportar nos dias de hoje, como agir como um homem valente também, como Gideão agiu. O livro de Juízes, irmãos, no capítulo 6 aqui, relata a história de um jovem. Gideão ainda era jovem quando Deus o chamou. A Bíblia descreve um varão valoroso que viveu em uma época difícil para o povo de Israel. Ou seja, Gideão era jovem. Gideão, além de ser jovem, tinha além de ter a juventude, né, como algo não eficaz para a vida dele, porque a juventude não traz muita maturidade, então não era um homem tão maduro, era jovem, e além de ter que enfrentar a juventude, a mocidade, como diz Eclesiastes, ele tinha que enfrentar também um problema que a sociedade, o povo dele estava passando naquela época. Veja que o cenário ao qual Deus permitiu que esse livro aqui fosse escrito era um cenário caótico, difícil. Era um cenário que o povo estava passando por dificuldade, e Gideão estava naquele meio. Gideão era um varão valoroso, era um homem jovem, um homem corajoso, um homem que estava passando, junto com todo o povo de Israel, um momento muito difícil daquele povo. Vocês podem ler comigo para nós entender mais ou menos o termo geográfico do que estava acontecendo aqui. Leia o capítulo 6 comigo, vamos entender o cenário, o pano de fundo do que estava havendo quando Deus chamou Gideão aqui. Juízes capítulo 6, veja comigo, está escrito assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas. Olha que lindo isso, que bom. Aqui nós já começamos a entender por que o povo estava escravizado pelos medianitas. Sempre tem uma causa, irmão. Entenda, sempre que você vê algo acontecendo com o povo de Deus, leia um pouquinho antes, que você vai ver lá Deus contando a causa, por que o povo entrou naquela esparrela, por que eles estavam naquele estado de calamidade, por que tal desgraça veio para eles. E aqui não é diferente. Veja que Deus está nos mostrando o porquê que o povo entrou em meio a toda aquela calamidade, e não foi pouca, não era uma calamidade simples, sabe? Você vai ler comigo e entender aqui que realmente o cenário deles ficaram caótico por causa da desobediência deles. Veja, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Por 7 anos, prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos medianitas. Olha para aqui, irmão, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações, por cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subia contra ele, e contra ele se acampava, destruindo os produtos da terra. Até a vizinhança de Gaza não deixava em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subia com seus gados e tendas, e vinha como gafanhotos, ou seja, em uma numerosa multidão, em tanta multidão que não se podia contar, nem eles, nem os seus camelos entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitada com a presença dos medianitas.
Está vendo, irmãos? Olha que cenário difícil para o povo de Deus. Olha que cenário difícil em que Deus chamou Gideão. Irmão, pense um jovem que faz parte daquela sociedade, que está no meio de Israel, um verdadeiro israelita, passando por tamanha dificuldade. Irmão, na maioria das vezes, os mais maduros criam ideias para fugir de tamanho cativeiro, para fugir de tamanha opressão. Mas Deus achou um jovem chamado Gideão. O povo estava em calamidade, passando fome, que você leu aqui, que os medianitas, junto com os outros povos, levava tudo. Eles plantavam, quando crescia, eles vinham lá, arrancava tudo. Então o povo estava passando por uma perrenha crise, fome, calamidade, opressão e escravidão. Era o estado que Israel se encontrava. Esse é o pano de fundo em que Deus chamou Gideão. A época em que Deus chamou Gideão, era isso que estava acontecendo. Não era um tempo fácil, não era um tempo de flores, não era um tempo de gozo, de paz. Não, ao contrário, era tempo de guerra mesmo, era tempo de tristeza, de calamidade, de fome, de opressão, de fruto que planta, mas não colhe. Você imaginou? Você vai lá, prepara a terra, se esforça no sol para plantar. Quando cresce, os homens vão lá e dizem: não tem nada aqui, leva todo o fruto do campo. Irmãos, algo terrível estava acontecendo ali. Foi um período de servidão dos israelitas, aos medianitas, que Deus chamou Gideão. E por sua vez, era um povo que conhecia outros deuses, era um povo que estava interessado em resolver a situação do povo. Deus estava interessado em resolver a situação do povo de Deus. Agora precisamos entender de onde veio os medianitas, como surgiu os medianitas, quem eram os medianitas. Irmãos, os medianitas são descendentes de Abraão. Esses medianitas aqui são descendentes de Abraão e sua esposa Quetura, desposada após a morte de Sara. Gênesis capítulo 25, Abraão tomou outra mulher, chamada Quetura. E essa Quetura, após ele tomar essa mulher, Abraão teve filhos com ela. E deste casamento, entre eles, teve um filho chamado Midian. E foram enviados para uma terra distante, longe de Isaque, filho da promessa. Tais descendentes de Abraão, então, deram origem à tribo dos medianitas, que mais tarde são mencionados em conjunto com os ismaelitas. Então os medianitas, eles surgiram da descendência de Abraão com Quetura, sua esposa. Era um povo que era idólatra, era um povo que voltou o coração contra Deus, era um povo que oprimia os filhos de Israel. Mas veja, mesmo em meio a essa situação, mesmo em meio o povo virando as costas para Deus, como você leu aqui no versículo 6, que fizeram o que era mal perante o Senhor, Deus ainda assim teve misericórdia do povo. Deus ainda assim achou um homem valente, jovem. Por ele ser jovem, ainda assim, Deus viu um coração valente, corajoso, determinado, não conformista. Gideão não se conformava com aquilo que ele estava vivendo, entende? A maioria dos outros povos, se você prestou atenção e leu com bastante atenção o versículo 6, eles iam para a caverna, eles estavam conformados, eles se esconderam, eles fizeram lugar, eles estavam oprimidos. Gideão não. Gideão não está conformado com a situação. Gideão não está conformado com a escravidão, com a humilhação, com a opressão. Deus encontra ali um homem valente, de coragem, disposto a lutar em nome de Deus. Aleluia! E foi nesse período, irmãos, de grande tribulação, de grande dificuldade, que Deus desperta um interesse em resolver a situação do povo de Israel. Deus enviou um anjo a falar com Gideão, quando ele trabalhava no campo do seu pai. O anjo disse-lhe: o Senhor é contigo, varão valoroso. Vamos ler. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bisrita.
Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Você entendeu isso aqui? Para pôr a salvo dos medianitas. Os medianitas, quando eles faziam alguma coisa, eles vinham fazer o quê? Destruir. Abraão, Gideão estava fazendo de um jeito que eles, fora do alcance dos medianitas. A Bíblia, quando diz aqui para pôr a salvo dos medianitas, está querendo dizer que Gideão entendeu que ele tinha que ter uma estratégia, um plano, para que ele também não viesse perecer junto com toda a massa. Então, ele mastigava ali o trigo no lagar e botava, escondia, fazia de uma forma que estivesse longe do alcance dos medianitas, para que ele tivesse mantimento para a casa dele. Olha só a atitude de Deus, olha lá, malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. A ideia salvo aqui é longe, escondido, de modo que eles não viessem ver ou notar. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Olha lá, irmãos, olha que algo interessante aqui. Deus aparece para Gideão. Parece, irmão, que Gideão, naquela massa, é o único que não se conformou com aquilo que estava vivendo, sabe? A ideia de lagar aqui, que a Bíblia está dizendo que Gideão estava em um lagar, não foi? Lagar era um lugar onde pisavam os frutos, para separar a sua parte líquida da massa, sólida, como azeitonas para fazer azeite, ou uvas para elaborar o vinho, por extensão de sentido. E também o lagar era o lugar onde o aparelho mecânico, o lagar também era um lugar onde tinha um aparelho mecânico que fazia que as uvas fossem esmagadas e só saísse o líquido, tanto vinho quanto azeite, já pronto para sua fermentação. Então esse era o lagar, era um lugar onde pisavam os frutos, tanto azeitona para produzir o azeite, quanto também uvas para produzir o vinho. Então não é de se surpreender, irmãos, a preocupação de Gideão, pois muitas vezes também é a nossa preocupação. Leia comigo aqui, vamos lá. Deus foi lá, falou com Gideão e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso, homem valente. Olha lá, 13, respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou. Gideão, irmãos, quando o anjo do Senhor diz assim: Deus é contigo, Gideão, ele diz: mas se Deus é comigo, por que me sobreveio a esse povo tamanha calamidade? E não é de se surpreender essa preocupação de Gideão, pois muitas vezes também é a nossa. Se Deus está conosco, por que todas essas dificuldades acontecem diante de nós, diante do povo? Será que Deus olha somente para uns e esquece de outros? Nós muitas vezes fazemos essa pergunta que Gideão fez também: Deus, se o Senhor é comigo, se as tuas mãos é ao meu favor, por que o povo perece como está perecendo? Nós fizemos essa pergunta: Deus, se o Senhor está na causa, se o Senhor está no controle, se o Senhor está comigo, por que eu estou passando tamanha aflição? Todos nós já se fizemos essa pergunta. Será que o Senhor esqueceu de mim? Será que o Senhor lembra de um e de outros? Não é que Deus lembra de um e se esquece de outros. É porque, irmãos, era necessário que isso acontecesse. Como muitas vezes é necessário que situações difíceis nos sobrevenham, tribulações nos sobrevenham, até enfermidade nos sobrevenha, situações bem difíceis, precárias nos sobrevenha, para que de alguma forma isso possa cooperar para o nosso bem. Entende isso? Não é que Deus esqueceu do povo, ou se esqueceu de nós,
ou se esqueceu da igreja, enviando um coronavírus, um vírus que morre crente, morre ímpio, que morre vidas, filho de crente, pessoas que estão em calamidade, medo, sofrimento e dor. Isso não significa que Deus esqueceu do povo, que Deus esqueceu da igreja, que Deus esqueceu de nós. Não, isso acontece para que de alguma forma tudo isso coopere para o nosso bem. Agora veja bem, irmãos, que eu não estou ficando aqui em minhas palavras quando eu digo que isso aqui acontece cooperando para o nosso bem. Eu vou mostrar a você que a calamidade, fome, a escravidão, a opressão, a humilhação que Deus enviou para Israel, cooperou para o bem de Israel. Quer ver? Leia o versículo 6 de novo comigo, vamos lá. Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel. Fizeram este para si, por causa dos medianitas, covas. Irmãos, eles se escondiam em covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Por cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subia contra ele, e contra ele se acampava, e destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixava em Israel sustento algum. Olha que calamidade, fome, irmãos, opressão, humilhação e juízo. Agora veja bem uma coisa, olha o que isso causou. Leia agora o versículo 7. Leia o versículo 7 agora. Juízes 6, capítulo 6, versículo 7. Olha o que é que isso causou no povo de Deus. Tendo os filhos de Israel clamando ao Senhor. Olha, irmãos, primeira coisa, o sofrimento fez que os filhos de Israel deixassem os ídolos, deixasse do que fazer o que era mal perante o Senhor e voltasse a clamar ao único Deus verdadeiro. Veja que o sofrimento vem no versículo 6. O versículo, capítulo 6 primeiro. No versículo 7, eles tomaram uma atitude diante de tal opressão. E o que é que eles fizeram? Tendo os filhos de Israel clamando ao Senhor. Por causa de quem? Eles clamaram a Deus por causa de quem? Dos medianitas. Você está entendendo, irmãos? Os medianitas foi um instrumento de Deus, uma opressão de Deus, para que o povo voltasse novamente o coração para Ele. Entendeu? Então, de certa forma, você e eu não pode ter dúvida disso. A opressão, a humilhação e a escravidão e a falta de alimento cooperou para o bem daquele povo, porque eles passaram a clamar ao único Deus que podia os ajudar, de modo que então os filhos de Israel, clamando ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quanto vos oprimia. Os expulsei diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não deixes ouvir a minha voz. Agora versículo 11. Deus envia o escape. Então, irmãos, tem situações em nossa vida, e a maioria delas, que mesmo sendo difícil, parece... Olha, irmãos, vou dizer uma coisa. Onde é que Gideão podia entender isso, hein? Ele não entende. Gideão não entende, como nós muitas vezes também não entendemos os planos de Deus, que não podem ser frustrados, que não podem falhar, que são perfeitos. Os planos de Deus, que em todas as coisas coopera para o nosso bem. A Bíblia está nos deixando claro aqui que a opressão, a dor, a fome, a humilhação, a escravidão cooperou para o bem desse povo voltar o coração a Deus.
permite eu e você passar para que isso nos leve mais para perto dele, para que isso nos leve mais à dependência dele, para que isso nos leve mais a uma intimidade maior com ele. Não é isso que Deus está fazendo com a pandemia? Dessa forma o povo de Deus se apega mais a ele. Olha, irmãos, como o mal às vezes coopera para o bem, né? O povo não estava nem aí para Deus, porque você lendo o capítulo 6 primeiro comigo, você leu a narrativa que o autor diz que fazia o que era mal perante os olhos do Senhor. Israel fazia o que era mal. Aí Deus vai lá e envia uma situação que para eles é a pior situação, é fome. Israel não suportava a escravidão. Olha, Deus sabia onde tocava na ferida de Israel. Deus também sabe onde tocar em cada um de nós. Deus sabe onde dói mais, irmão. Deus sabe onde Ele toca e dói, o coração fere. E é aí que nós se quebramos, que nós iremos, que nós desbruçamos os nossos corações, as nossas mentes, as nossas vidas ao Senhor. Ele sabia que o povo de Israel não suportava a escravidão. O povo passou 430 anos nas mãos de Faraó. Deus sabe como tocar esse povo. Só estará um dedo. Deus envia a opressão, Deus envia o juízo, Deus envia a escravidão, Deus envia a fome, Deus envia a humilhação. Isso tudo é um projeto, é um trabalhar de Deus para que o povo voltasse novamente para Ele. E quando o povo entende isso e volta para Ele, aí a Bíblia está nos ensinando que a opressão, o cativeiro e a fome cooperou para o bem do povo, cooperou para o povo deixar o pecado, cooperou para o povo deixar de fazer o que era mal perante o Senhor, cooperou para o povo voltar os olhos para Deus, de modo que Deus ouve a oração desse povo e envia a solução. Olha para ele, irmãos. Deus envia a solução aqui. Deus enviou a solução e você vai ver como Deus enviou a solução. O texto continua com a resposta de Deus para as nossas vidas. Mesmo em meio a qualquer luta, dificuldade, situações, nós precisamos entender, irmãos, vocês já prestaram atenção, eu amo muito o Velho Testamento, eu amo os dois, mas eu gosto muito de pregar, de meditar, porque o Velho Testamento explica muitas coisas do Novo, como por exemplo, para você entender Apocalipse, você tem que conhecer o Velho Testamento, porque tem muita coisa, muitas figuras que o Velho Testamento responde para nós em livro de Ezequiel, Isaías e outros livros. E aqui, irmãos, nesse livro aqui de Juízes, o sétimo livro da Bíblia, nos traz uma reflexão tremenda para nós, que Deus não desistiu do seu povo, que Deus não abandona o seu povo de todo, que Deus trabalha para o bem daqueles que amam a Ele, que os planos de Deus são perfeitos, incalculáveis, insondáveis, inexplicáveis. Como poder entender isso? Aos olhos humanos é impossível que eu possa entender que os medianitas ia servir de bênção para que esse povo voltasse o coração de novo para Deus. Não tem como entender. Tem coisas também na sua vida que é difícil de entender, como essa pandemia e outras coisas que acontecem, mas eu sei, nós sabemos, a igreja sabe, a Bíblia afirma que uma coisa nós temos por certo, que isso tudo vai e está cooperando para o nosso bem. Isso eu tenho certeza, porque a Bíblia nos ensina isso. Mas a Bíblia continua nos dando um exemplo maravilhoso. Vocês podem continuar lendo comigo? Versículo 13. Respondeu-lhe o Senhor: ai, Senhor meu, se o Senhor é convosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. É a nossa declaração, é a nossa queixa diante de Deus, é o nosso estado. Mas olha o que é que Deus faz, irmão. Deus, ele se preocupa com o seu povo. Versículo 14: então se virou o Senhor para ele
e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Olha aí, irmãos. Deus diz: Gideão, Gideão, pare de se alimentar, ou pare de se questionar. Meu filho, fala o seguinte: eu vejo força em você, eu vejo coragem em você, eu vejo um homem valente diante de mim. Então faz o seguinte, Gideão, vai nessa tua força. Glória a Deus. Vai nessa tua força, Gideão. Um dos aspectos mais interessantes desse texto está exatamente em Deus. Sabe por quê, irmãos? Vamos meditar nisso aqui. Deus mandou Gideão ir na sua força. Fala a verdade. É o que muitas vezes caçamos e não temos, né? Força. É uma palavra, às vezes, muito procurada. Força. Não é isso? Quantas pessoas queriam ter força para deixar as drogas? Quantas pessoas queriam ter força para deixar a prostituição, o adultério, a imoralidade sexual, o mundanismo? Quantas pessoas queriam ter força para deixar todo tipo de pecaminosidade? Eles não têm força. Eles não têm força. Então Deus está dizendo aqui para Gideão ir na sua força. Então é um dos aspectos interessantes desse texto. Exatamente está em Deus. Vê que Gideão não está conformado com toda essa situação, irmão. Gideão, ele não está conformado com toda essa opressão que ele e o povo dele vinha sofrendo, com a crise, com a pobreza, com o medo, com o cativeiro que eles estavam enfrentando, causado pelos medianitas. Gideão era diferente, Gideão era verdadeiro, Gideão era íntegro. Mesmo em meio a isso tudo, ele não perdeu a sua integridade. Gideão era um homem justo, Gideão era um homem corajoso. Deus viu em Gideão o que viu em Noé, em Abraão, em Moisés, em Josué, em Davi, em Martinho Lutero, em John Bunyan, em Jonathan Edwards, em Jerônimo Savonarola, em João Hus. Deus viu nesses homens um homem que tinha um coração que ardia por mudança, que ardia por libertação, que ardia por restauração do povo dele. Deus viu fé em Gideão, força para livrar esse povo. E em nós, o que Deus tem visto? Glória a Deus. O que Deus tem visto em nós, irmãos? Deus viu aqui um homem de força. Deus viu em Gideão, que viu em Martinho Lutero, um homem com força, um homem corajoso para enfrentar o sistema papal, católico, romano da época, mesmo que custasse a sua vida. Martinho Lutero coloca as 95 tese na porta de Wittenberg, da igreja de Wittenberg. O homem que sabia que aquilo ali custaria toda a sua vida, até mais, mas ainda assim ele estava decidido a morrer pela verdade de Deus. Aleluia, glória a Deus. É o que Deus viu em Gideão, é o que Deus viu em John Bunyan, Jonathan Edwards, Savonarola, João Hus, que morreu queimado numa fogueira pelo sistema católico, por pregar a Cristo, por pregar a palavra, por pregar o Evangelho, por traduzir a palavra para o povo. Agora, irmãos, fale sério, Deus viu nesses homens um coração que ardia por mudança, um coração que ardia por libertação, restauração do povo dele. Deus viu fé em Gideão, força para livrar o seu povo. E em nós, o que Deus vê? O que Deus tem visto em nós, irmão? O que Deus tem visto em você? Fé? Deus tem visto fé em você? Coragem, força, não conformismo com o estado de pecaminosidade, com o sistema que vivemos, com pecados contínuos, com um povo frouxo, covarde, que anda com a guarda baixa, vulnerável para o mundo, para o pecado, para o diabo. Irmão, Gideão estava em crise, mas ele não baixou a guarda. Glória a Deus. Ele estava em um momento difícil, precário. A fase de Israel não era boa, mas ele não baixou a guarda. Deus olhou ali, e os outros, pastor? Como é que o senhor sabe, pastor, que Gideão não baixou a guarda, os outros baixou? O versículo 6 explica isso. Eles fizeram o quê? Cavernas? Não foi isso? Não está escrito aí? Então o que representa isso? Medo. Eles baixaram
Gideão não se entregou ao sistema. Gideão não baixou a guarda. Gideão continuava crendo com fé, com valentia. É tanto que é para você perceber melhor isso. Quando o anjo diz assim: Gideão, vai nessa tua força que Deus é contigo. Qual é a primeira palavra que ele diz? Ah, Senhor, se o Senhor é conosco, por que está acontecendo isso? Qual é a lembrança que ele faz a Deus? E cadê aquelas promessas que o Senhor... Significa isso que Gideão estava ligado em quê? Nas promessas de Deus. Gideão, ele estava esperando, sabe o que? Sabe o que isso nos ensina? Quando ele lembra a Deus as suas promessas, isso nos ensina que Gideão estava ligado, que Gideão esperava uma resposta, uma providência de um Deus que há muito tempo prometeu que não deixaria o seu povo. Entendeu? Então, essa é a prova, irmão, que esse homem está de pé, esse homem está ligado nas escrituras. Como assim, pastor? Eu quero provar isso aqui. Vamos ler aqui, versículo 14 de novo. Não, versículo 13. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou. Viu? Ele está ligado em que, Gideão? Gideão está ligado nas promessas, naquilo que Deus fez, nos feitos, nas maravilhas. Esse homem está esperando uma ação divina, um milagre. Ele está esperando Deus agir. Ele conhece Deus, ele sabe quem é Deus, ele conhece o Deus que livrou o povo das garras do Egito. Então Gideão está ligado nas escrituras. Então ele não baixou a sua guarda. Glória a Deus. Aleluia. Não baixou. Está ligado. Ele está esperando de Deus na palavra. Enquanto os outros povos vão se esconder na onde? Na caverna. Na caverna. Irmãos, é muito de nós também que já baixamos a guarda e estamos igual a esse povo aqui, se escondendo nas cavernas. Eu não quero mais Deus, eu não preciso mais de fogo, eu não tenho mais sede de Deus, eu não tenho mais sede de buscar Deus, eu não tenho mais sede de ver milagre, eu não tenho mais sede de ver Deus falar, se revelar no sonho, Deus enviar resposta, Deus operar, Deus invadir meu quarto. Está na caverna como esse povo, largou, baixou a guarda. Mas meu irmão, escute bem o procedimento, o prosseguir da mensagem. Será que Deus, irmão, cadê esse povo? O que Deus vê em nós? É uma frouxidão, uma covardia, um povo que baixou a guarda, que está vulnerável para o diabo, um povo que está vulnerável para o pecado. Veja, irmãos, como eu acabei de dizer, Gideão está em crise, mas ele não baixou a guarda. Ele não baixou a guarda. Nós também estamos em crise, sim ou não? Sim. Estamos em pandemia. Gideão estava em guerra. Nós também estamos em guerra contra o mundo, sim ou não? Sim. Contra o pecado, contra nós mesmos, contra o sistema, contra a nossa carne, contra os nossos olhos. O que Deus vê em nós, irmão? O que Deus vê em você? O que Deus está vendo em você? Coragem para vencer o pecado, coragem para vencer o mundo, coragem para vencer o diabo, coragem para vencer você mesmo, coragem para vencer sua carne, coragem para vencer seus olhares tortuosos, coragem para amar o seu próximo, coragem para orar, jejuar, clamar, até que Deus saia e mude toda essa situação. Glória a Deus. O que Ele está vendo em nós, irmãos? O que é que Deus está vendo em nós? Precisamos saber. Deus olhou para Gideão, viu coragem. Deus olhou para Gideão, viu força. Deus olhou para Gideão, viu valentia. Viu um homem determinado. Um homem que estava ali pronto para vencer, para enfrentar, para lutar. E nós? Deus tem encontrado essa coragem em nós? Coragem para orar, para clamar a Deus, até que Ele haja e mude toda essa situação, e trate o seu caráter, converta o seu coração, e traga fogo ao seu coração frio e gelado. Deus está trazendo para Gideão, aqui, a solução para o problema do povo.
como prova inequívoca de que Deus ainda era com eles. A juventude e a força da sociedade. Gideão era jovem, mas não fugiu. Era um jovem, foi chamado para libertar o seu povo, mas ele perseverou, ele não deu para trás. Vai nesta tua força. Deus estava se referindo na força espiritual, na força interior de Gideão. Deus não está se referindo na força do braço. O braço de Gideão é fraco, o meu também é, o seu também é. A força que Deus está se referindo aqui é a força espiritual, é a lembrança, é um homem que crê, é um homem que tem fé na força das promessas de Deus, na força interior que havia ainda dentro daquele homem. Deus viu em Gideão fé que traz mudanças, capaz de remover montanhas. Talvez isto que Deus viu em Gideão, mas em nós, na igreja, no povo dele, o que ele tem visto? Os resultados, as notícias e os frutos, as ações e os escândalos responde o que Deus tem visto no meio do povo dele, no povo que se chama pelo nome dele. Deus viu em Gideão força, coragem, determinação. E na igreja hoje, no povo hoje, em nós, em você, o que Deus tem visto? Os resultados, as notícias, os frutos, as ações, os escândalos. Responde o que Deus tem visto no povo que se chama pelo nome dele. Deus tem visto conformismo com o pecado. Deus tem visto adultério dentro das congregações. Deus tem visto o crente frio, crentes frios, mornos, indiferentes. Deus tem visto pessoas brincando com o cristianismo, brincando de ser crente. Deus tem visto a sensualidade dentro das congregações, o mundanismo, o liberalismo dentro das congregações. Deus tem visto pessoas brincando com o pecado. Deus está cansado de ver tudo isso. Isso virou algo rotineiro, costumeiro. Deus tem visto tudo isso. Conformismo com o pecado, liberalismo, mundanismo, adultério, escândalo. É o que Deus tem visto. Mas, irmãos, não é o que Deus queria ver. Não era o que Deus queria contemplar dentro da casa dele. Não é o que Deus queria ver dentro de você. Meu Deus, Deus está procurando, irmãos. Deus está à procura de Gideões, homens valentes e valorosos, que não se conforma com o pecado, com o mundo, com o sistema, que não dobra o joelho diante de ídolos, que não brinca com pecados. Homens honestos, decididos a fazer a diferença na geração a qual ele vive. Homens decididos a sangrar os joelhos em oração, a chorar pelos seus pecados, a viverem como homem santo em meio à sua geração. Deus está à procura desses homens corajosos que lutam em oração, em jejum, em batalha, em perseverança, em evangelismo por vida, por almas. Não se conformem em ver almas indo para o inferno, parentes indo para o inferno, vidas indo para o inferno. Homens que estão decididos a serem vitoriosos, grandes homens de oração. Deus está à procura desses homens, irmãos. Cadê esses homens? Onde está? Deus está à procura desses Gideões. Você pode ser esse homem hoje. Sabe por quê? Porque Deus não veio. Porque Deus veio acender a chama em nossos corações. Deus veio dizer a você que Ele se preocupa com você. Qual é a prova disso, irmão? O povo fez o que era mal perante Deus. Deus abandonou o povo? Não. Deus enviou Gideão para livrar o seu povo. Deus se preocupa com a igreja, irmãos. Deus se preocupa com o seu povo. Deus se preocupa comigo e com você. Ele me enviou aqui para dizer a você, acender essa chama, despertar o seu coração do sono.
Deus veio dizer a você que Ele não se esquece de você. Que Ele veio dizer a você que Ele não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. Deus veio dizer a você que Ele escolhe o menor da casa, o mais pobre da casa. Volta aí comigo rapidinho. Capítulo 6, versículo 11. Só um instante. Capítulo 6, versículo 15. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais, hein? E eu, o menor da casa do meu pai. Deus, meu irmão, escute, Deus não escolhe grandes, Deus não escolhe homens de grandes famílias, Deus escolhe os pequenos, os pobres, para que nele faça-se grandes. É os pequenos que Deus escolhe, você entende isso? Deus escolhe os pequenos, os mais pobres. Deus escolheu eu, Deus escolheu você. Deus veio dizer a você, irmãos, isso. Deus veio dizer a você que Ele é contigo, para que você seja valente. No caso de Gideão, leia comigo, versículo 14 todo. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor, irmão. Escute, meu irmão, nós não podemos se sentir inúteis, incapazes. Na obra de Deus não existe pessoa inútil nem incapaz. Quando Gideão disse: Deus, eu sou pobre e sou pequeno, Deus disse: vá, porque é eu que estou mandando. Aleluia. Você entende isso? Não é na sua força, Gideão. Olha que lindo isso, irmão. Olha o texto, que espetáculo, que maravilha. Olha lá, tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo. Meu Deus do céu, o que é que Gideão disse para Deus? Deus, com que ferirei eu os medianitas, Deus? Com que recursos? Sendo eu o menor da minha casa, sendo eu de família pobre. Olha a resposta de Deus. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas. O que Deus está dizendo para Gideão? Gideão, meu filho, vá, porque quem está contigo, quem está mandando é o grande eu sou. Eu estou contigo, Gideão. É o que Deus está dizendo para nós aqui, irmãos. Vá, Gideão. Deus veio dizer a você que Ele é contigo, para que você seja valente. No caso de Gideão, ele disse: Deus é contigo, homem valente. Gideão era valente. No seu caso, Deus veio te dizer: eu sou contigo, para que você agora confie que não está só, e seja valente, e passe a lutar como Gideão lutou. Por que Gideão foi? Porque o versículo 16, um Deus poderoso diz assim: Gideão, como é? Está escrito como aí? Tornou-lhe o Senhor. Ô, irmãos, olha, Gideão é um homem corajoso, viu? Gideão é um homem valente. Eu tenho que admitir isso, não posso. Mas eu não sei se você já percebeu, tem um pouquinho também de incredulidade no coração de Gideão. Algumas partes aqui ele parece estar um pouco incrédulo, sem acreditar, porque a coisa era tão grande. Já prestou atenção quantas vezes ele perguntou? E Deus disse: Deus, sou contigo, vai nessa tua força. Ah, Deus, com que Deus diz? Com minha força, vá, porque eu sou contigo, e tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Glória a Deus. O que Deus está dizendo
para nós, irmãos. Não importa a multidão, o problema, a dificuldade, não importa, meu irmão, importa o tamanho do Deus que está conosco nesse problema, que está conosco nessa dificuldade, que está conosco nessa peleja. Glória a Deus. Porque a ideia aqui de Gideão é: Deus, são muito numerosos os medianitas, e realmente era. Você viu lá no começo que eram numerosos como uma multidão. Então Gideão está olhando a força física, a numeração de homens, mas Deus está dizendo: Gideão, quem está com você é mais do que eles, quem está com você pode mais do que eles, quem está com você pode todas as coisas. Então vai, Gideão, que eu sou contigo. Mesma coisa é o que Deus diz para nós: quem está conosco é maior do que o vírus, é maior do que o diabo, é maior do que o mundo, é maior do que o pecado, é maior do que qualquer problema que eu ou você possa enfrentar aqui. Quem está conosco é o Deus que diz, não tornou o Senhor a dizer: eu estou contigo. Aleluia. É Ele que está conosco. Aleluias. Depois disso, Ele nos diz: vai nessa tua força. Agora, porque eu sou contigo, nós precisamos ter fé, força e coragem moral. E coragem e moral para dizer não à corrupção, não à violência, não às drogas, à imoralidade sexual, ao adultério, às injustiças, ao mundo, aos deleites, ao diabo, à falta de amor ao nosso próximo. Irmãos, com essa fé, com essa força, com essa graça recebida através desse texto aqui, encaixado de uma forma tremenda que Deus está fazendo aqui, Deus está nos dizendo para nós o que disse para Gideão: não é na tua força, não é no teu braço, não importa o problema, crise, pecado, mundo, diabo, eu sou contigo. É isso que tem que importar para você. Gideão: ah, Senhor Deus, com que recurso ou força eu vou vencer os medianitas? Parece que eu vejo Deus talvez perdendo até pronto para perder a paciência. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, é a fala de Deus, já que eu... Parece que Deus foi mais claro com Gideão, porque parece que Gideão não está entendendo quem é Deus e quem está do lado dele. Gideão: Senhor, como é que eu vou vencer os medianitas? É Deus: já que eu, Gideão... Olha como Deus está sendo claro. Deus está explicando a Gideão mastigado: Gideão, vem cá. Já que eu, Gideão, eu sou o Deus que você acabou de dizer, que tirou o povo de Israel do Egito, sou contigo, tu ferirás os medianitas. Porque eu sou contigo, Gideão, é que tu farás isso ou aquilo. E é o que Deus está dizendo para nós. Diante disso, que Ele diz agora: vai nessa tua força, que Ele está dizendo para mim e para você: eu sou contigo. Nós precisamos ter fé e força e coragem moral de dizer não à corrupção, não à violência, às drogas, à imoralidade sexual, ao adultério, às injustiças. Nós precisamos ter essa força. Ele está nos dando hoje: vai nessa tua força, eu sou contigo. Nós precisamos ter essa fé. Precisamos pegar de Deus essa graça que Ele está nos concedendo para lutar. A luta de Gideão era contra os medianitas. Hoje, quem é os medianitas em nossas vidas? Diabo, carne, mundo, pecado, problema, aflição, tribulação. Quem concorda, diga um amém. Amém. É os medianitas de hoje em nossas vidas. É quem oprime, é quem quer nos derrubar, é quem quer nos matar, é quem quer nos afligir, é quem quer nos entristecer. Qual era o papel dos medianitas lá para Gideão? Matar, destruir, deixar com fome, trazer calamidade, escravizar. Qual é o papel hoje do pecado? Escravizar você. Qual é o papel do diabo? Escravizar você. O sistema, te entristecer, matar a sua fé, destruir, até o ponto de fazer que você caia de vez na fé. Então os medianitas de hoje é todas essas situações, mas igual Deus falou com Gideão: vai, Gideão, porque não é o teu braço que vai te dar a vitória, é o meu braço, porque do meu braço vem a força. Aleluias. Então, diante disso, nós precisamos ter essa coragem de dizer não à imoralidade sexual, não ao adultério, não à injustiça, não ao mundo, não aos deleites, não ao diabo,
não a falta de amor ao nosso próximo. Será que na cristandade de hoje existe essa mesma força? Será, irmãos? Será que na cristandade de hoje existe essa mesma força que tinha em Gideão? A juventude e os cristãos é a esperança para um mundo mais livre e justo e igualitário, pois nossa fé pode impregnar a humanidade, irmãos. Escute isso aqui, olhe para cá, preste atenção. Olhe bem isso aqui. A juventude e os cristãos é a esperança para um mundo mais livre, justo e igualitário, pois nossa fé pode impregnar a humanidade com tais valores. Precisamos desenvolver a nossa fé, aumentar o conhecimento, para que o percurso da vida, às vezes nada agradável, não ofusque as convicções de mudança devemos ter nessa vida. Glória a Deus. Precisamos, irmãos, desenvolver a nossa fé. Precisamos ter convicção. Precisamos mostrar os valores bíblicos e éticos para essa sociedade. Veja, irmãos, Gideão, mesmo com tamanha fé, por ser carne, e por ele chegar a duvidar, pois ele chega a duvidar e dizer: ah, Senhor, com que livrarei Israel? Muitas vezes é a nossa prosa. Como farei isso, Senhor? Como farei aquilo? Com que força orarei 3 vezes ao dia? Com que força jejuarei? Com que força orarei nas madrugadas? Com que força perseverarei em oração? Com que força vencerei o diabo, o mundo, o pecado, a minha carne, os meus desejos? Com que força, Senhor? Não foi isso que Gideão falou a Deus aqui? Com que força, Senhor, vou fazer isso? Com que força? Às vezes é a nossa prosa também. Às vezes é você. Às vezes sou eu dizendo: com que força, Deus? Com que força eu vou vencer esse pecado, Deus? Com que força eu vou vencer o mundo, Deus? Com que força eu vou vencer a minha carne, Deus? Com que força eu vou vencer o diabo, Deus? O que Gideão falou aqui, a nossa luta é contra isso. A de Gideão era contra os medianitas. Não foi isso? Vamos lá ver se foi isso. Versículo 14, lê 15, versículo 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e o menor na casa do meu pai. Ele está dizendo assim: Deus, eu não tenho recurso nenhum, Senhor, para vencer os medianitas. Eu não tenho força nenhuma para vencer essa multidão. Com que força? De onde vai vir essa força? De onde vai vir essa coragem, Deus? Essa é a nossa prosa também, como eu acabei de dizer. Essa também é a nossa fala muitas vezes. Com que força, Deus? Eu orarei, jejuarei, madrugarei, perseverarei em oração, vencerei o diabo, o pecado, a minha carne, os desejos. Com que força, Deus, eu farei isso? E Deus responde: com a minha força é que você fará isso. Aleluia. Aleluias! Com a minha força. No versículo 16 Deus diz: tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas. É o que Deus está dizendo para nós aqui. Já que eu estou contigo, você vencerá a carne, você vencerá o diabo, você vencerá o mundo, você vencerá o pecado. Tornou o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas. É isso que o Senhor nos diz hoje. Já que eu estou contigo, e é com essa força que você vai vencer o pecado, o mundo. Vai orar 3 vezes, jejuar nas madrugadas, lutar contra o pecado, contra você mesmo, contra a sua carne, fazer isso ou aquilo, é com minha força. Porque eu estou contigo. Deus está dando resposta a muitas pessoas aqui, e vai dar também através desse vídeo, eu tenho certeza. Com que força? Quantas pessoas, irmãos, está agora em casa perguntando: Deus, com que força eu vou deixar esse adultério, Deus? Com que força eu vou deixar de ver mulheres peladas? Eu não consigo, toda vez que eu vou para a internet eu caio. Com que força, Deus, eu vou deixar o mundo? Com que força, Deus, eu vou deixar de ter um coração ainda rude? E Deus está dizendo: não com a sua, mas com a minha força. Aleluia. Aleluias! É forte, meu irmão, essa palavra. Com a minha força, Gideão, você faz isso ou aquilo.
Mas como disse, mesmo com tamanha fé, Gideão é carne fraco, como nós. Veja bem, irmãos. É o que eu tinha dito a vocês. Deus cansou de provar a Gideão que ele é com ele, não é? Mas olha o que ele vai fazer agora. Lê comigo. Veja a tamanha incredulidade ainda de Gideão. Não que ele não tinha fé. Ele tinha fé que Deus podia fazer. A incredulidade dele agora era para saber se realmente Deus seria com ele. Se realmente esse Deus iria com ele nessa batalha. Aí ele chega ao ponto de mesmo de Deus dizendo assim no versículo 16: tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas. Deus deixou claro não? Sim ou não? Sim. Mas olha agora o que é que Gideão vai fazer. Versículo 17. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal. Meu Deus do céu, Gideão pede um sinal a Deus. Não é isso que estamos vendo aqui? Como disse, mesmo com tamanha fé, Gideão é carne, é fraco como nós. Ele pede um sinal a Deus. Irmãos, vem cá. Quanto sinal Deus já nos deu? Quantas vezes nós agimos como Gideão, irmão? Deus me deu um sinal naquilo. Deus me deu um sinal nisso. Deus me deu um sinal aqui. Um sinal só, Deus, que a causa é tua. Tu tomaste nas mãos. Quantas vezes fizemos isso? Me deu um sinal que o Senhor fará por mim. Gideão está fazendo isso aqui. A pergunta é: quantas vezes Deus já nos deu, já mostrou que é conosco? Quantos sinais Deus já nos fez em nosso meio? Quantos sinais de misericórdia, bondade, piedade Deus já demonstrou para conosco? Você quer o maior sinal de todos, que Deus lhe ama e Ele é com você, é que Deus, por meio da cruz do Calvário, enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. Quer maior sinal do que esse? Gideão queria um sinal, o Velho Testamento. Ele não precisava mais, ele já teve sinal demais, Deus falando um bocado de vezes com esse homem, mas ainda assim ele quer a certeza. É nós às vezes. Deus enviando o Filho à cruz do Calvário, morrendo e derramando sangue, ressuscitando a terceiro dia para a glória de Deus e para a nossa justificação, como diz as Escrituras, mostrando: você não me amou, eu amei vocês primeiro, escolhi antes da fundação do mundo. Não temas, porque eu sou contigo, estarei convosco até a consumação do século. No mundo tem aflição, tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Meu irmão, quantos sinais Deus já nos deu que Ele é conosco. Quantos? O maior sinal para você que pede um sinal, para você que espera um sinal, o maior sinal Deus já demonstrou através da morte do Filho dele na cruz do Calvário. Quando você quiser um sinal, olhe para a cruz e lá você vai ter o maior sinal e a maior demonstração de amor de todos os tempos. Você, como diz que está pedindo um sinal a Deus, como Gideão pediu, olhe para a cruz. Lá você encontrará o maior sinal, a maior prova de amor de Deus por você. E a maior força, coragem, determinação para lutar contra tudo aquilo que tentar ofuscar sua fé. Irmão Azedor, você que está pedindo um sinal a Deus e quer um sinal, olhe para a cruz. Lá tem o maior sinal de todos. Lá você vai ver a maior prova de amor de Deus por você, por nós, por mim. A maior força, coragem, determinação para lutar contra tudo aquilo que tentar ofuscar sua fé e lhe parar na caminhada cristã. Lá na cruz você vai encontrar tudo o que você precisa: força, coragem, ousadia, determinação e amor. Amor, suficiente amor, para que você nada mais
ofusque a sua fé, pare a sua caminhada aqui nessa terra. A palavra de Deus, irmãos, é o que traz esperança para aqueles que estão fracos, que encontram em uma perspectiva de vida tristonha. Jesus, ele deixa um exemplo claro para os discípulos que estavam sem visão, sem rumo, no caminho de Emaús. Abra suas Bíblias comigo no livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 24. Vamos lá. Só um instante para eu chegar lá com vocês. Lucas capítulo 24. Versículo 13. Vamos ler? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, e os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? Olha, irmãos, eles estão preocupados. E de que ides tratando? À medida que caminhais, e eles pararam e entristecidos, porém, chamando Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignorás as ocorrências desses últimos dias? Ou seja, a última página do jornal. Ele lhes perguntou: quais? Explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades e o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que convosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirma que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: os nécios e tardios de coração para crer, ó nécios e tardios de coração para crer. Tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes que ao seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximava da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque a tarde e o dia já declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, e abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora levantou-se, voltaram para Jerusalém.
onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais dizia: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Irmãos, essa história do caminho de Emaús, por incrível que pareça, tem tudo a ver comigo e com você. Tem tudo a ver com as nossas vidas. Por quê? Primeiro que eles estavam abatidos, eles estavam tristes, eles estavam perturbados, perplexos. Não era essa a conversa? O que está acontecendo? Jesus se aproxima deles. Primeira coisa que eu e você deve entender aqui, e o porquê que eu li esse texto. Jesus se preocupa com pessoas que não tem muito nome, que não tem muita fama, que não tem muitos recursos. Me diga o nome desses dois discípulos do caminho de Emaús. Alguém pode dizer aqui? Tem nomes ele? Tem um nome conhecido? É Pedro, é João, é Tiago, é Paulo? Não é nenhum deles. Mas a Bíblia está mostrando aqui, irmãos, que Jesus se preocupa com os pequenos, que Ele cuida da fé daquele que está minguando. O que estava acontecendo no caminho de Emaús é o que pode estar acontecendo conosco e com vários cristãos na face dessa terra hoje, devido a problema, crise, situação. Para eles aquela situação era terrível, não havia nada pior que pudesse acontecer para eles. Jesus não ressuscitou. Na linguagem deles, no coração deles, o mestre, o profeta, o varão poderoso, como eles disseram aqui, não ressuscitou. Então eles começam a dizer: você não tem jornal em casa não, trazendo para os dias de hoje? Você não assiste jornal não, rapaz? Você não tem internet não vai no Google não viu a última notícia não? As coisas acontecendo, as mortes, pessoas cada vez mais, o vírus aumentando, as pestes aumentando, as mortes, os lutos, as coisas piorando cada vez mais. Você não tem informação não? Você não está sabendo que o homem, varão, valoroso, poderoso, Jesus, o prometido de Deus, ele tinha uma promessa, disseram que era o terceiro dia que ele ia ressuscitar, e até agora nós estamos esperando e não vimos eles. Jesus se preocupa com pessoas, Jesus se preocupa com a sua igreja, Jesus se preocupa com discípulos, ainda que não tenha nome, que não seja grande, pequenos, os menores da casa. Qual é a prova disso? Jesus vai lá diante dele. Ele não enviou ninguém, irmãos. Jesus vai pessoalmente. E o que é que Jesus faz aqui? É o que ele veio fazer aqui essa noite. Jesus renova a esperança desses homens. Jesus aquece a fé desses homens. E tenho certeza, você olhando com o texto, Jesus trouxe um avivamento para esses dois homens. Eles estavam sem esperança, eles não iam para canto nenhum. Olha, irmão, só a volta deles de Jerusalém já dizia tudo, porque era lá que ia acontecer. Era lá que Jesus ia aparecer. Quando eles estão vindo de Jerusalém embora, eles estão totalmente sem esperança. Talvez é aqueles crentes que estavam perdendo a fé, talvez era aqueles que estavam desistindo. Jesus se faz próximo, irmão. Jesus escuta a tristeza dos dois homens que caminhavam cabisbaixos. Uma pergunta surge do nada: o que é isto que vos preocupa? À medida que caminhais, em contrapartida, uma resposta de perplexidade. És o único que está em Jerusalém? Jesus escutou, e daí eis o convite inesperado: fica conosco. A conversa que faz, Jesus faz uma conversa com eles, Jesus faz eles enxergarem ao redor da mesa. Irmãos, é ao redor da mesa, na Eucaristia, no partir do pão, que Jesus faz próximo do sem identidade. Pergunta pela vida, escuta, relembra a história, renova o compromisso, renova a coragem, renova o ânimo, reinstaura a prática da fé. Por último, ele vai e diz: vai nessa tua força. Aleluia. Não foi isso que ele fez com esses homens, irmão? Para onde mais eles iriam? Para onde? Que esperança havia mais desses homens? Nenhuma. Não havia nenhuma esperança. Você viu o discurso dos homens? Eles estão abatidos, eles estão tristes, eles estão perplexos. Jesus vai lá, irmão, e muda o quadro. Jesus vai lá e muda a situação. O fogo está apagando. Jesus acende a chama, aparece para eles. Ele se anima e diz: ele ressuscitou. Volta para onde? Para que eles voltam? Para Jerusalém. Eles voltam, irmão, para Jerusalém. Eu posso ver os dois discípulos correndo, gritando: aleluia, glória, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. O que é que Deus faz? O que é que Jesus faz? Levanta, homens, vai nessa tua força. Eu
ressuscitei. Qual era o comentário de vocês aí? Se eu tinha ressuscitado. Irmãos, Jesus só vai naquilo que você necessita. Ele conhece. Meu irmão, Jesus se importa com nós. O que era mais importante para esse servo? Se Jesus conversasse com eles e fosse embora, não mudaria, mas ele não faz isso. Ele não deixa um servo caído, ele não deixa um servo abatido, ele se preocupa. Então o que ele faz? Qual era o assunto? Ressurreição. E o que podia animar eles mais do que o mestre, o aparecer para eles? Então Jesus se mostra para eles, dizendo: eu estou aqui, varões, eu ressuscitei. Glória a Deus. Vai agora nessa tua força, vai contar aos irmãos, vai glorificar o meu nome, vai pregar a minha palavra, porque o que os profetas falaram, assim se cumpriu. Glória a Deus. Ele faz isso, irmãos. Jesus faz isso. Ele se preocupa com nós. É como Deus com Gideão, sabe? Volta para lá, para Gideão. Volta para lá. Ele faz isso. Ele se preocupa conosco. Ele só quer o nosso bem. Respondeu agora: achei merecer? Duvidável. Deus mostrou a sua força. Jesus, o que é que Jesus fez? Quem concorda que Jesus, quando apareceu para os 2 discípulos no caminho de Amaús, ele renovou o compromisso, renovou a força, encorajou, renovou o ânimo, restaurou a prática da fé. Por último disse: vai deixar a tua força, varões, porque eu sou contigo. Eu ressuscitei. Vá, alegre-se. Não conte mais derrota aqui. O assunto é de vitória. O assunto é de vitória, irmão. Deus está nos mostrando, nos dizendo: meu irmão, não temos motivo para se queixar. Ele ressuscitou. E o assunto que tem que estar na nossa boca é de vitória. Aleluias. Ele pede um sinal aqui, Gideão. Rogo-te que me dê um sinal. É tudo um sinal aqui agora. Já foi respondido, tamanha incredulidade, mesmo assim. Ele pede um sinal. Foi explicado: o maior sinal para nós, para você que vai assistir, é a cruz de Cristo. Não tem maior sinal do que esse. Agora veja bem, irmãos, versículo 7, primeiro. Lê o versículo 7. Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos medianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: olha lá, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os medianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volta-te e retira-se da região montanhosa de Gileade. Escute, irmão, eu vou acabar já. Há algo bem interessante aqui. Deus disse: Gideão, tem muito homem com você, eu não posso lhe dar a vitória com esses homens, não. Por quê? Porque você pode se gloriar. Você pode dizer, Israel pode dizer que foi o braço deles que fizeram isso. Agora nós aprendemos algo aqui muito importante, que nós não podemos esquecer. Tudo isso que eu acabei de dizer que Deus faz pelo seu povo, pela igreja e por nós, é nenhum propósito só. Em que em nós, em que em você, o nome dele seja glorificado. Ele faz isso para a sua própria glória. Ele faz, ele lhe dá vitória para a sua própria glória. Ele renova as suas forças para a sua própria glória. Ele nos dá ânimo para a sua própria glória. Ele nos faz valente para a sua própria glória. Ele nos faz vencer o pecado, o mundo e a carne, o diabo, para a sua própria glória. Ele nos faz orar, buscar, interceder, perseverar, jejuar, evangelizar, para a sua própria glória, para vencer qualquer mal, para realizar qualquer bem, para a sua própria glória.
É para isso. Deus não ia dar vitória a Gideão para que o povo depois pudesse dizer que foi o braço deles que fizeram aquilo. Assim é nós. Tudo que Deus vier fazer, seja a força, a graça, eu sou contigo, vai na tua força, e tudo que você vier realizar é para a sua própria glória. É para isso que Ele faz. Ele está nos mostrando aqui isso. Agora vamos continuar o texto. Aprendemos isso, que Deus faz tudo para a sua glória. Quando Ele diz a Gideão que tinha muitos homens com ele lá. Gideão, tem muito homem com você aí, Gideão. Não, eu não vou dar vitória não, com essa quantidade de homem aí não é isso? Tem muitas pessoas aí. Então aprendemos aqui que Deus faz tudo para a sua própria glória, para o nome dele ser glorificado. Agora, olha o que Deus diz aqui. Deus diz o seguinte aqui. Agora, versículo 3. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Quem for tímido e medroso, volte. Eles estavam ali, à porta, mas eles não calcularam o preço de seguir ao Senhor. Quer ver quantos tímidos, covardes e medrosos tinham? Vem cá, vem comigo aqui. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volta-te e retira-te da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Sabe quantos covardes tinha lá? 22.000 covardes. Deus não trabalha com covardes. Deus não chama covardes. Gideão é chamado de que aqui? De homem, vai? Deus não trabalha com covarde. Deus não se agrada de crente covarde. Gideão, grita aí que os covardes vote. Eu não tenho prazer em trabalhar com frouxo, com covarde, com preguiçoso. Eu trabalho com homens valentes. Não é tremendo isso, irmão, não é? Deus diz: vota os covardes. Aí eu me lembro, sabe de quê? De Provérbios, capítulo 24, versículo 10, que diz assim: se fores frouxo, covarde, no dia da angústia, a tua força será pequena. Aqui o dia da angústia. O que aconteceu aqui? Esse aqui é o dia da angústia, não é? É, mostraram-se frouxo. Mostraram-se ter uma força pequena. Se fores frouxo, no dia da angústia, da peleja, em outras traduções, no dia da dificuldade, em outras traduções, se você for frouxo nessa hora, que você tem que ser valente, irmão, isso aqui é para nós, pega e creia. Deus está dizendo: nós não pode ser frouxo. Deus não chamou crente frouxo, crente preguiçoso, crente mole. Não, meu irmão, Deus chamou gideões valentes, homens determinados a orar, mudar, vencer pecado, o mal, o mundo e o diabo. Deus chamou homens valentes a lutar pela fé, a lutar por Deus. A prova disso é aqui, irmãos. Vai, Gideão, vem aí. Gideão, você não conhece um por um aí, mas eu conheço. Vou mostrar a você quem é quem agora, Gideão. Diz aí, Gideão, que os covardes votem. Pare, Gideão, a surpresa. Eu imagino Gideão olhando: rapaz, quanto covarde. Quantos homens aqui. Imagina esses homens antes de ver, antes de saber que era para guerra, talvez. Vamos lá, Gideão, estou contigo. Assim, alguns irmãos às vezes: bora, irmão, vamos morrer, glória a Deus, tem que estar na fé, tem mesmo. Quando chamam para a batalha, é igual esses homens aqui, capo gato. Deus está dizendo aqui para nós, sabe o que? Gideão, vem cá, selecione aí os meus, os verdadeiros, os que me adorem em espírito e verdade. Vem, chama, diga que os covardes foram. Pode ir embora, eu não quero trabalhar com covarde. 22.000 covardes foi embora, ficou 10.000. 10.000 ficou para batalhar com Deus. Irmão, que você possa ser um desses 10.000 aqui que ficou no meio da peleja. Que você seja um valente desses homens aqui que representa hoje o Evangelho de Cristo na terra.
que ora, que sangra o joelho, que decidiu mudar a sua sociedade, a sua vizinhança, a rua que você mora, crente, irmãos convertidos, parentes, que decidiu lutar contra o pecado, contra o mundo, contra o sistema, que decidiu orar de joelho, lutar pela congregação, pelo avivamento, pelas vidas. Que você seja esse homem aqui, esses 10 homens que não correram da batalha. Diga os covardes que votam: se fores frouxo no dia da angústia, guarde isso aqui. Se você for frouxo no dia da angústia, no dia da peleja, no dia da dificuldade, a tua força será pequena. Eles demonstraram ter força pequena. 22 mil foi embora. Vamos continuar. Mas tem mais. Deus não parou por aí não. Deus não quer tanto homem não, assim não. Deus quer só verdadeiros, você entende? Disse mais ao Senhor Gideão: ainda há muito povo, demais, para fazer descer as águas. E ali tu provarei. Aquele de quem eu disser, este irá contigo, esse contigo irás. Porém todo aquele de quem eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe diz: todo aquele que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todos o restante do povo se abaixou de joelhos. Ô irmãos, muito bem. Tudo no total começou com 32 mil homens. Certo? Mas é assim, às vezes tem igreja abarrotada, mais valente lá no meio. É poucos. Gideões é poucos. Tinha 32 mil homens lá levantando a bandeira. Bora, estopa o que for. Quando Deus disse: foda-se, covarde, 22 mil foi embora. Aí Deus também não gosta de crente fresco, de crente mimimi. Deus não gosta. Deus quer homem valente, sabe? Homem que está preparado. Deus não gosta de crente desculpeiro. Tudo é uma desculpa. Ah, não dá por causa daquilo. Ah, não dá por causa disso. Ah, não dá por causa do filho. Ah, não dá por causa da esposa. Ah, não dá por causa do emprego. Ah, não dá por causa do... Deus não gosta disso. Então Deus diz: vai lá, então vem pra cá. Eu quero só os verdadeiros. Vai lá, manda lá, eu quero provar eles lá no rio. Aqueles que for lá, colocando a manta, como homem valente, esses eu fico. Mas os que for, quer se ajoelhar com um negócio de mimimi, de frescuragem, manda embora. Sabe quantos foram? Foram embora 7 mil. É isso? 7.700 homens. 7.700 homens foram embora. Não. 900.700 homens foram embora. 9.700 homens foram embora, ficando 300 homens só. Como é? Peraí, pastor, começou em 32, diminuiu para 22 e agora ficou só 300. É porque com esse 300 que Deus irá dar vitória ao povo de Deus. Está vendo, irmãos, que Deus não quer quantidade mesmo? Então não liga para a quantidade, não. Deus quer qualidade, irmão. Irmão, eu espero que você tenha pegado essa. Eu espero que essa palavra aqui tenha despertado você. Eu espero que essa palavra tenha despertado, acordado. Porque eu conheci essa passagem há muito tempo, mas não esqueço dela. Quando eu lembro de alguns crentes que desculpeiram, que inventam desculpa tudo, mimimi, fresco, eu lembro logo dessa passagem. Deus não gosta. Tem uma passagem para tudo. Deus não gosta de desculpeiro. Deus quer homens determinados a lutar para a glória do teu reino. Glória a Deus, glória a Deus. Entendeu? Então Deus faz separação assim aos poucos. Só os verdadeiros ficam. Só os fiéis ficam. Só os que estão determinados a sangrar, a dar vida, a ganhar almas, a querer vida, a consagrar, a regular, orar, batalhar. Só esses ficam. O resto, inventa uma desculpa. Ah, o sono. Ah, está pesado. Ah, não dá. Ah, filho. Ah, trabalho. E Deus dizendo: certo, meu filho, já fiz separação já. Eu já levantei meus 300 homens que eu separei para a batalha. Irmãos, eu vou acabar aqui. Tem outros textos para ler. No final, Deus deu vitória a Gideão com esses 300 homens sem que ele fizesse nada. Isso mostra para nós que não é com a nossa força, mas com a força de Deus. Isso explica todo o contexto. Vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Seja valente, irmão. Seja corajoso. Seja um Gideão dessa geração.
Levante, lute, sangre o joelho, chore, perca sono, meu irmão, lute, levante. Deus quer Gideões, como toca agora aqui o meu coração. Ele quer Gideões, confirmando essa palavra. Ele quer Gideões, Ele quer homens valentes. Você que ainda talvez estava na lista, outros covardes que foram embora, volte. Diga, não, Deus, eu quero estar nos valentes. Você que está na lista dos mimimi, dos frescos, volte e se aliste na lista dos guerreiros de Cristo. E lute pelo reino, lute pelo evangelho, lute por almas, lute por suas causas, lute por seus parentes. Combata os seus pecados, combata o pecado, combata o mundo, o diabo, o sistema, e glorifique o nome do teu Deus. Louvado seja Deus por essa palavra. Vamos orar.